Fala, meus amores, tudo bem com vocês? A gente vai conversar um pouquinho sobre as leis de Mendel, tá? Essa aula é para o terceiro ano do ensino médio, mas serve para todos aqueles que querem rever os conceitos e entender um pouquinho como que Mendel fez os seus experimentos, quais as conclusões que ele chegou, o que significa quando a gente fala proporção 3:1, proporção 9:3 para 3:1, como que eu faço a soma, como que eu leio um resultado de 25%, 50%, 75%. Então, a gente vai esclarecer um pouquinho mais essas relações nessa aula, tá? Não esqueçam, pessoal, que todas as nossas aulas, o PDF está disponível no canal para vocês baixarem, tá? Eu vou deixar de novo o link aqui disponível para vocês, para quem ainda não consegue baixar as aulas no canal. Então, vocês têm acesso a esse material. Todas as nossas aulas, elas também têm a parte teórica na nossa apostila. Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês, tá? Olha só, apostila Biomania. Então, quem ainda não tem a apostila, tem o link na bio do Instagram. Ou aqui também no YouTube, a gente tem um link na aba sobre. Ao lado de onde vocês baixam o material em PDF, tem o link para adquirir a apostila também, tá? Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de leis de Mendel, né? Quem que foi o Mendel? Mendel foi o pai da genética, tá? O que a gente tem que ter noção? Que até o surgimento, o conhecimento dele chegar para a população, a gente não tinha ideia de que todas as nossas características, elas eram de fato herdadas por um pai, por uma mãe, por um DNA, e que esse DNA tinha alelos, ou seja, tinham genes, e que esses genes ficavam ali aos parzinhos formando as nossas características. Mendel, ele era um monge, ele morava em um mosteiro. Com certeza não tinha muita coisa para fazer lá naquela época, então ele era muito observador. E ele começou a observar características em plantas, em ervilhas, especificamente foi onde ele fez o seu trabalho. Se a gente olhar a imagem que nós temos aqui, vocês verão que não é só a característica de semente verde ou amarela. A gente tem o fato da vagem ser verde ou amarela, a vagem ser lisa ou rugosa, a semente ser lisa ou rugosa, as flores serem brancas ou roxas. Ou seja, ele começou a perceber muitas variações nos padrões das características de uma mesma espécie. E ele começou a se questionar e começou a reproduzir plantas de maneira aleatória. Depois ele foi conduzindo esse experimento, tá? De tal forma que ele foi vendo padrões na herança das características dessas plantas. Todo mundo se pergunta, né? Como que ele fazia para cruzar plantas? Então, assim, primeiro momento, ele observou que no jardim, lá num cantinho, tinha somente ervilhas que davam, por exemplo, a semente verde. No outro cantinho, tinha somente ervilhas que davam semente amarela. E quando ele cruzava a semente verde com a verde, só nascia verde, amarela com amarela, só nascia amarela. Ele falou, cara, não sei, eu preciso testar mais, eu vou começar a fazer o cruzamento trocado dessas plantas e ver no que vai dar. Para isso, né, a gente faz a abertura da parte reprodutiva da planta na flor, a gente pega uma quilha e abre, separando o pistilo, que é a parte feminina, tá? Então, em uma flor, eu deixo a parte feminina isolada, sem os estames, tá? Veja aqui embaixo, gente, os estames são onde estão as anteras, que é a parte masculina onde tem o grão de pólen. Então, ele isola parte feminina sem grão de pólen dessa flor, para evitar a autopolinização. Aí ele vai lá em outra flor, coleta o pólen e coloca esse pólen estimulando, então, essa fecundação cruzada nas plantas. O fato é que, quando ele começou a fazer esses cruzamentos, ele percebeu que as plantas estavam misturando as suas características, mas ainda assim existia uma característica que predominava. Por exemplo, ele cruzou a semente verde com a semente amarela. E aí ele viu que mesmo cruzando essas plantas, só nascia amarela. Aí ele se questionou, falou, cara, como assim? Como se eu estou misturando uma planta pura verde com outra planta pura amarela? Como que nasce tudo amarela? Não é possível. Só que quando ele cruzou novamente essas plantas amarelas que ele obteve, essa geração que a gente chama de F1, e ele cruzou de novo amarela com amarela, ele teve semente verde ali. Aí ele falou, nossa, não, peraí. Existe aí uma característica, ela está escondida,
ela não está se deixando aparecer por conta de uma dominância. Então, ele já teve ali essa ideia de que a amarela estava dominando. E ele percebeu, então, que todas as características nos seus cruzamentos sempre tinha uma característica que dominava e a outra que ficava recessiva. Ou seja, ela ficava com a sua característica escondida por conta da dominância. E ele foi estabelecendo esses padrões. Então, vejam só, num primeiro momento, tá? Vou utilizar aqui, vou riscando aqui para vocês acompanharem. Ele testou plantas puras. O que significa plantas puras? Olha o desenho aqui embaixo. Amarela com amarela, só nasceu amarela. Ou verde com verde, só nasceu verde. Mas quando ele misturou as puras, ele teve uma linhagem híbrida. O que significa um híbrido? Um heterozigoto. Quando ele cruzou híbrido com híbrido, aí ele teve fenótipos diferentes. E aí foi onde começaram, então, todas as ideias que ele teve. E ele começou, então, de fato, a escrever a sua primeira lei. Para ficar mais claro, tudo isso que eu falei e como ele fez esse experimento, eu vou mostrar para vocês no papel, tá? O cruzamento das plantas puras e o cruzamento dos híbridos, para ficar mais evidente. Pessoal, vou mostrar para vocês no papel como que a gente faz esses cruzamentos de Mendel, tá? Então, num primeiro momento, o que que ele cruzou? Ele cruzou plantas verde com verde. E, ao cruzar planta verde com verde, ele teve uma linhagem de 100% verde. Ou seja, quando ele pegava aquelas ervilhas lá no cantinho que só davam verde, cruzando entre elas, só nascia verde. Beleza. Quando ele cruzou as plantas do outro lado do jardim, que davam ervilhas amarelas, aí ele cruzando ervilha amarela com amarela, nascia sempre 100% amarela. Aí, um dia, ele fez o cruzamento entre esses dois tipos aqui, ou seja, vou colocar aqui embaixo para depois a gente voltar no cruzamento. Um dia ele cruzou verde com amarela. E quando ele cruzou verde com amarela, nasceram 100% de plantas amarelas. Aí ele, ué, como assim, né? Cadê a parte aqui verde? Onde os pais estão deixando essa informação? O que tá acontecendo? Aí, o que ele fez? Ele pegou essa linhagem, esse 100% amarelo aqui, e cruzou lá embaixo essas amarelas com amarelas. Amarelas com amarelas. Mas daquele cruzamento ali, tá? Quando ele cruzou isso aqui, ele chegou numa proporção fenotípica de 3:1. O que significava? Que a cada 4 plantas nascidas, 3 eram amarelas e, emendei aqui, e uma era verde. Ou seja, a partir desse último cruzamento, ele viu que existia uma proporção e uma relação de dominância. E aí ele começou, então, a investigar e fazer mais cruzamentos para chegar às suas conclusões. Quais foram as conclusões dele a partir desse resultado? Que a amarela é dominante. Então, a partir daqui, ele já sabia... Gente, tá faltando um Rzinho aqui. A partir daqui, ele já sabia que as amarelas eram azão alguma coisa. E as verdes, azinhazinho. Então, isso justificava aqueles cruzamentos lá em cima. Quando ele cruzava verde com verde, ele estava cruzando o quê? Azinhazinho com azinhazinho. Quando ele cruzava amarela com amarela, ele estava cruzando azão com azão. Quando ele cruzava verde com amarela, ele estava cruzando azinhazinho com azão. Vamos fazer esses cruzamentos aqui para a gente lembrar como que eu chego nesses resultados na prática, tá? Faço o quadro de Punnett. O quadro de Punnett é tipo um jogo da velha, que a gente joga batalha naval. A gente distribui os genes nos gametas, tá? Por causa da lei da pureza dos gametas. Então, se essa ervilha é azinhazinho, um gameta é azinho, o outro é azinho. Se essa é azinhazinho, um gameta é azinho, outro é azinho. Quando a gente joga batalha naval aqui, esse gameta cruzando com esse gameta, vai dar uma descendência de azinhazinho. Assim como esse com esse, azinhazinho. Aqui também, aqui também. Ou seja, nesse cruzamento a gente tem 100% de azinhazinho. Assim como do outro lado. É repetitivo, agora vocês já conseguem visualizar, mas eu vou fazer só pra gente não ficar com dúvida, tá? Distribui os gametas azão e azão.
faz os cruzamentos. Esse gameta com esse, azão, azão, esse com esse, azão, azão, aqui também, aqui também. Ou seja, 100% azão, azão. Então, quando a gente cruzar homozigotos iguais, sempre 100% desse cruzamento, desses descendentes, vai ser igual aos pais, tá? Cruzei verde com verde, pura. O que significa pura? Que ela é homozigota, ela só tem um tipo de gene, ela só tem um tipo de alelo. Nesse caso, azinho, azinho. Azinho, um alelo com outro azinho, aí fica azinho, azinho, tá? Aqui, azão, azão. Ela tem qual gene alelo? Azão. Com outro gene alelo, azão. Então, todos os seus gametas são azão, todos os seus descendentes, azão. Porém, quando eu misturar esses genes em um cruzamento, vamos lá, colocar no quadro de Punnett, azinho e aqui azão. Vejam que ao cruzar um gene alelo azão com um azinho, é meio que óbvio, mas a gente tem que falar bem detalhado para quem ainda não está entendendo esses cruzamentos, a gente vai ter um híbrido. Ou seja, o que é o híbrido? Quando eu misturo informações de genes alelos. Aqui, esses genes alelos, eles só tinham uma informação, assim como aqui. Agora, eles possuem duas informações, por isso que a gente chama de híbrido ou heterozigoto, tá? Desse cruzamento, nasceram, então, 100% de heterozigotos. Aqui nasceram os híbridos, ok? O que significa híbrido, então? Que eu misturei os genes alelos, que eu misturei informações diferentes em genes, tá? Aí, Mendel pegou, então, essa geração híbrida e retrocruzou ela. Então, ele pegou esse amarelo, que era azão, azinho, com essa amarela, que era azão, azinho. Vamos colocar também no quadro de Punnett. Azão, azinho, azão, azinho. Vejam que aqui eu vou ter azão, azão, aqui azão, azinho, aqui azão, azinho e aqui azinho, azinho. Olha a diferença já desse quadro, quantas informações eu não tenho aqui. Vou fazer a leitura bem detalhada, tá? Porque eu sei que ainda tem muita gente que não consegue entender a relação de proporção, como que eu conto. Então, gente, assim, vou pegar um lápis de cor aqui para não borrar em cima. Ó, a gente tem um quadrado aqui, tá vendo? Dividido em 4 partes. Então, isso aqui é uma parte, esse aqui é outro, esse aqui é outro e aqui é outro. Ou seja, eu tenho 4 partes. Eu vou fazer a leitura sempre a cada parte. Então, por exemplo, aqui, quantos azão surgiram deste cruzamento? Se eu olhar uma em 4 partes, ou seja, 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25% de azão, ok? Mesma coisa, vou pegar outro lápis de cor para mostrar para vocês e ficar bem claro. Quantos azinho? 1, 2, ou seja, 2/4. 2/4 é a mesma coisa que meio, e meio é a mesma coisa que 50% de azinho. E aí, a gente ficou com quantos por cento ou qual fração de azinho? 1/4 ou 25% de azinho. Então, vejam que quando eu somo esse 1 com esse 3, esse 1 com esse 2, eu tenho esse 3 aqui, ó, da proporção fenotípica que a gente colocou, entendeu? E aqui, o 1zinho de azinho, que é esse 1zinho aqui. Ou seja, gente, toda vez que eu tiver um cruzamento entre heterozigotos, quando a gente está falando de monohibridismo, a nossa proporção vai ser 3/1. O que significa esse 3/1? Que eu tenho 3 dominantes para um recessivo. Ou seja, eu tenho 1 de azão, 2 de azinho e 1 de azinho. Beleza? Ou seja, gente, com tudo isso, ele chegou na conclusão de que os gametas, eles são puros. Por isso que a primeira lei chama a lei da pureza dos gametas, tá? O que isso significa? Que a gente pode ter uma característica que é dominante, ou uma característica que é recessiva, ou a gente pode ser um heterozigoto, ser um híbrido, porém o meu gameta, ele não vai ter os dois fatores, os dois alelos, eles vão se dividir ao meio. Por exemplo, se
eu sou azão, azão, a metade dos meus gametas serão azão e a metade azão, beleza. Mas se eu sou azão, azinho, a metade dos meus gametas são azão e a metade são azinho. Então, ele viu que sempre haveria uma divisão na formação desses gametas, tá? Essa divisão que a gente observa, por exemplo, nesse esqueminha, né? Olha essa linhagem F1, azão, azinho. Metade dos gametas são azão, metade são azinho. Aqui a mesma coisa. Ou seja, gente, um gameta nunca vai ser azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Um gameta sempre será ou azão ou azinho, tá? Hoje a gente já sabe que isso acontece devido ao quê? A meiose, exatamente. A meiose, que é um processo de divisão celular, que divide ao meio o número de cromossomos, justamente para permitir que exista a perpetuação das espécies e que o número de cromossomos seja mantido ao longo das gerações, tá? Então, sempre a gente tem que imaginar o quê? Um gameta vai cruzar com outro gameta e vai formar um novo ser vivo. Se a gente não tivesse essa pureza nos gametas, quando se misturar, o número de cromossomos ia dobrar. Por exemplo, espécie humana. Quantos cromossomos tem nos nossos gametas? 23 e 23. Porque quando o espermatozoide entra no óvulo, eu vou formar um embrião com 46 cromossomos. Só que até esse momento, ninguém sabia disso. Então, isso foi a primeira grande novidade. A gente tem genes, alelos. Esses alelos, eles têm característica dominante ou recessiva. Porém, na formação de gametas, esses alelos se dividem, tá? Vejam que esse desenho aqui eu acho incrível também. Ele mostra justamente isso. Vamos por essa planta aqui, azão, azinho. Como serão os óvulos dela? Ou azão ou azinho. Como serão os grãos de pólen? Ou azinho ou azão. Mesma coisa, sempre puros, tá? Portanto, quando a gente falar de cruzamento de primeira lei, a gente vai achar os gametas e vai colocar no quadro de Punnett para fazer, então, esse cruzamento e chegar nas proporções, como a gente fez no caderno agorinha, tá? Ah, por que quadro de Punnett, professora? Eu faço tudo de cabeça. Ótimo, que mara que você faz de cabeça. Porém, gente, para não ter sombra de dúvidas, entendeu? Você quer ter certeza que que o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua cabeça tá certa, faz o quadro de Punnett. Aqui no cantinho, por exemplo, se eu cruzar um gametazão com um gametazão, eu tenho azão, azão. Quantos por cento aqui nesse quadrado? 25%, ou 1/4. Ou seja, no quadro de Punnett fica muito evidente esse número, essa proporção, tá? Portanto, quais são as conclusões que a gente chega da primeira lei de Mendel? Cada característica de um ser vivo, ele é condicionado por um par de fatores. Quem que é esse par de fatores? Azão, 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 azinho ou azinho, azinho. A primeira lei ficou conhecida como lei do monohibridismo. Por quê? Porque a gente trabalha só com uma característica de cada vez. Primeiro eu vou olhar a cor da semente, depois a textura da semente, depois a cor da flor. Cada característica de uma vez, tá? Esses fatores, eles vêm da onde? Eles vêm do progenitor. Então, se uma planta é azão, azinho, quer dizer que ela ganhou o azão de um grão de pólen ou um azinho e vice-versa. E o outro alelo do seu outro progenitor do óvulo, por exemplo, tá? Quando em uma planta dois fatores são diferentes, apenas um se manifesta. O que isso significa? Que se a planta for heterozigota, como no caso da geração ali que a gente teve, né, F1, a gente chegou em uma geração azão, azinho, mas todas eram amarelas, ou seja, tinha dois fatores, mas só um se manifestou, porque existe o processo de dominância. E esses dois fatores, eles vão se separar na formação dos gametas. E é por isso, então, mais uma vez, que essa lei, ou a primeira lei, se chama Lei da Pureza dos Gametas. Tá bom? Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns padrões que a gente observa. Qual que é o padrão de herança autossômica recessiva? Como que eu sei que o exercício, porque nem sempre o exercício vai falar pra gente, sabendo-se que tal característica é condicionada por alelos recessivos. Eles podem dar pra gente uma árvore, como essa aqui embaixo, tá? E pedir pra gente achar se é recessivo, se é dominante. Gente, sempre olha e caça esse tipo de casal aqui, ó. Isso aqui vai dizer pra gente como é um padrão de herança. Por quê? Esses pais são iguais e o filho é diferente. Conseguem ver que o filho aqui tá rachurado, ó. O filho tá diferente. Quando a gente fala pais iguais, quer dizer que eles têm a mesma característica genética do exercício, da questão em si. Então, vamos supor, se esses pais fossem iguais e fossem azão, azão, todos os filhos seriam azão, azão. Como que vai ter esse filho diferente? Entende? Se esses pais fossem azinho, azinho,
Azinhazinha com azinhazinho, todos os filhos azinhazinho. Como que tem esse filho diferente? Então, a única possibilidade que a gente tem desses pais serem iguais e terem filhos diferentes é se eles forem azão, azinho. Ou seja, eles são heterozigotos. Eu tô falando de um cruzamento de monohibridismo, tá? Eu tô falando em 2 progenitores heterozigotos e tô gerando, então, um filho diferente desse cruzamento. Que, no caso aqui, ele seria o quê? Um azinho, azinho. Nossa, gente, tem que aprender a escrever, que isso aqui ficou horrível. Mas no papel que a gente fez ficou melhor, tá? Agora, quando eu falar de padrão de herança autossômica dominante, o que eu vou procurar? Para começar, a mesma dica, tá? É que aqui o vídeo ele tá bem em cima, mas quem tiver com o slide vai ver. Eu tenho aqui pais iguais com um filho diferente. Porém, esses pais, eles são afetados. Então, se pais iguais têm um filho diferente, a gente já sabe que eles são heterozigotos. Olha aqui, ó, tá? Eles são heterozigotos, a gente acabou de falar disso. Como que pais iguais têm um filho diferente? Porém, se eles são afetados, eles são heterozigotos, quer dizer que eles são azão alguma coisa, quer dizer que eles são dominantes, quer dizer que a característica que eu tô falando, ela tem um caráter autossômico dominante, tá? Então, quando o padrão de herança for dominante, eu vou procurar o quê? Pais afetados com filho normal. Os pais são afetados agora e o filho é diferente, ele é normal, beleza? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês são as variações do monohibridismo. Por quê? A gente está o tempo inteiro falando que se é azão, azão ou azão, azinho é dominante. Mas existe um caso em que há ausência de dominância, tá? Isso aqui é muito interessante. É bem legal os exercícios que aparecem em ausência de dominância, tá? É importante a gente saber diferenciar os tipos de ausência de dominância que a gente tem. Nós temos 2 padrões de ausência de dominância. A gente tem a dominância incompleta e a gente tem a codominância. Qual é a diferença? Eu não vou falar mais em um alelo que domina o outro, mas sim em 2 alelos se misturando e gerando algo novo. Então, vejam aqui no exemplo da dominância incompleta, das flores maravilha, que é a Mirabilis jalapa. Quando a gente cruza uma flor vermelha com uma flor branca, eu gero uma flor rosa. Então, ela não é vermelha nem branca. A vermelha não está dominando a branca, nem a branca está dominando a vermelha, percebe? Eu estou gerando aí um terceiro fenótipo. E toda vez que eu gerar um terceiro fenótipo, eu falo em dominância incompleta. Porém, existe uma outra possibilidade que é misturar essas características. Então, por exemplo, eu cruzo uma galinha branca com uma galinha preta e eu gero uma galinha branca de bolinha preta. Eu estou misturando. Então, eu estou codominando. As 2 características estão aparecendo. E aí eu falo em codominância, tá? Nesse sentido aqui, podem observar que a gente usa só letras maiúsculas para demonstrar os alelos desses seres, tá? Então, por exemplo, plumagem preta, pesão, pesão. Plumagem branca, besão, besão. Quando eu misturar pesão, besão, eu tenho a galinha carijó, que não é preta nem branca, mas tem um pouquinho de cada um. Agora, jovens, o que a gente tem que saber sobre a segunda lei? Mendel estava olhando todos os padrões de características das plantas, né? Principalmente das ervilhas ali. E eram várias características, como a gente viu lá nos primeiros slides, né? Era cor, textura, tamanho, cor da flor. Então, ele falou assim, cara, se eu for estudar tudo separado, eu vou demorar muito tempo. Então, será que eu posso estudar características juntas ao mesmo tempo? Ver qual é a chance da planta ser amarela e lisa ao mesmo tempo, ela ser verde e rugosa ao mesmo tempo. E aí, pessoal, eu vou explicar para vocês isso aqui no caderno também, tá? Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente fala, eu vou olhar aqui a legenda aqui no cantinho, que a cor da semente, ela é caracterizada pelo alelo V. Eu tô dando uma letra para essa característica. Então, a cor, ela está simbolizada pelo alelo V. Sendo que o Vzão é amarela e Vzinho é rugosa. Quando eu falo que a textura da semente, ela está caracterizada pela letra R, ela está sendo simbolizada pela letra R, de tal forma que Rzão é lisa, Rzinho é rugosa. Gente, essas letras, eu já falei para vocês em um outro momento, elas servem somente para simbolizar um alelo. Então, eu usar o V, o A, o R, o T, o W, não vai fazer diferença, tá? Se eu mostrar no exemplo para vocês, por exemplo, que a minha ervilha de semente amarela lisa é azão, azão, bezão, bezão, entendam que é a mesma coisa que Vzão, Vzão, Rzão, Rzão.
Se eu falar pra vocês que a minha semente verde rugosa é azinho, azinho, bezinho, bezinho, entendam que é a mesma coisa aqui, vezinho, vezinho, é rizinho, rizinho, tá? Por que a gente não usa outras letras? É que seria meio estranho, né? Ficar usando Wzão, Wzão, Tzão, Tzão. Então, via de regra, a gente acaba acostumando a usar as primeiras letras do alfabeto ou as primeiras letras da característica que eu tô falando. Por exemplo, aqui, V de verde, R de rugosa, tá? Mas não importa a letra que você vai usar no exercício. A não ser que o exercício seja uma questão aberta, tá? Uma fase de algum vestibular que seja questão objetiva. E o exercício te deu a letra. Então, se ele te dá, suponhamos que a característica da cor das sementes é dada por Vzão e Vzinho. Aí você vai usar essa letra. Se o exercício não pedir, você não precisa usar a letra específica. Tanto faz, ok? Vou mostrar para vocês no caderno como que Mendel fez esses cruzamentos, como que a gente chega nas proporções de segunda lei de Mendel, beleza? Bom, pessoal, Mendel já tinha feito alguns testes, tá? Então, agora ele já sabia que a característica lisa também era dominante e que a característica rugosa também era recessiva. Então, o que ele fez? Ele pegou mais uma vez linhagens puras, mas agora a gente tá falando de duas características. A característica A, eu vou fazer uma legenda aqui do lado, tá? Característica A, ela é para cor, sendo que o azão alguma coisa significa que a semente é amarela. Assim como azinho significa que ela é verde. A característica B é para textura, tá? E aí, ele viu que todas as que eram dominantes eram lisas e a característica recessiva era rugosa. Na genética, sempre façam essa legenda, tá? Sempre coloca o que significa cada gene ali do lado para você não se perder no exercício. Então, vejam só, como que vai ser o gameta dessa semente aqui? Eu não posso mais, gente, ter um fator, porque eu tô falando de duas características. Então, muita gente faz errado na hora de achar os gametas. Vai lá e coloca que o gameta os gametas dessa semente aqui é azão, azão e bezão, bezão. Quer dizer que um gameta tem a característica da cor e o outro da textura. É a mesma coisa que eu vou falar, então, pra vocês, que um gameta meu vai ter a característica da cor da pele e o outro da textura do cabelo. Gente, os gametas têm que ter todas as letras, tem que ter todos os alelos. Claro que apenas um dos alelos, mas tem que ter todas as letras, entende? Então, quais tipos de gametas eu posso ter a partir dessa semente? Em relação à característica A, que é a cor, ela só tem azão. Então, os gametas só podem ter azão, assim como a característica de textura só pode ter bezão. Então, o gameta desta planta aqui é azão, bezão. Assim como dessa planta aqui, então, será azinho, bezinho. Quando eu misturar esses dois gametas na fecundação, eu vou originar, então, uma planta azão, azinho, bezão, bezinho. Sempre coloca junto as letras, os alelos que são do mesmo par, tá? Que são da mesma característica. Eu não posso colocar azão, bezão, azinho, bezinho. Eu tenho que colocar os As juntos, os Bs juntos, o C, se tiver o D, tá? Sempre as letras que correspondem aos alelos, elas ficam juntas. Beleza. Agora, ele chegou aqui nessa população. O que ele tem aqui, então? Um híbrido, outro híbrido. Ele tem um dihíbrido, tá? Ou seja, agora a gente tá falando de segunda lei de Mendel. Aí ele pegou essa população aqui. Como que era o fenótipo dessa população, gente, em relação às características? Amarela, lisa. Concordam? Então, ele pegou sementes que eram todas amarelas, lisas e retrocruzou elas. Então, como foi o próximo cruzamento? Foi entre plantas azão, azinho, bezão, bezinho e azão, azinho, bezão, bezinho. Mais uma vez, vamos achar os gametas, porque essa é a parte que mais dá erro e que não pode mais ter dúvida a partir de agora, tá? Então, vou colocar aqui gametas.
Vamos lá, gente. Olha essa primeira semente. Ela tem que ter sempre uma letra de cada, tá? Então, concordam comigo que um gameta dela pode ter um azão e um bezão? Pode ser. Pode ter mais? Ah, um azão, um bezão. Não. Ela tem duas características, tem que ficar com uma letra de cada. Mas ela também poderia ficar com um azão e um bezinho. Assim como o gameta também poderia ter um azinho e um bezão. Ou um azinho e um bezinho. Vejam que um dihíbrido, ele tem agora 4 tipos de gametas diferentes. Azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Mesma coisa que esses gametas. Então, pode ser que ela tenha um azão com bezão. Sempre faz esse esqueminha aqui, ó, que daí vocês não tem erro, tá? Um azinho com bezão. E um azinho com bezinho. Porém, se eu fizer um quadro de punê que nem a gente estava fazendo antes, não vai dar espaço. Porque agora eu tenho 4 gametas aqui e 4 gametas aqui. Então, vejam que o meu quadro, ele vai ter 16 partes. Eu vou desenhar o quadro e já volto pra vocês, tá? Pessoal, vamos lá então. Desenhar o quadro pra gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Vocês vão distribuir os gametas aqui do lado no quadro, tá? Então, vejam que como eles são iguais, tanto faz a ordem que eu vou colocar. Então, aqui eu tenho um azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Mesma coisa do outro lado. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. E agora, vocês vão fazer o cruzamento como a gente fez na primeira lei. Só que lembra que tem que colocar os alelos juntos. Então, o azão tem que ficar próximo do azão, tá? Então, olha só. Azão, azão, bezão, bezão. Aqui, azão, azão, bezão, bezinho. Vou preencher tudo. Aqui vocês vão olhando como que vai ficar depois, tá? A legenda, que nem aquela legenda que a gente tinha feito lá em cima, mas agora a gente vai fazer a legenda das características que elas podem ser, tá? Como assim? Por exemplo, se a ervilha for azão alguma coisa, bezão alguma coisa, como que ela vai ser? Azão alguma coisa com bezão alguma coisa. Amarela, lisa. Concordam? Olha a legenda lá em cima. Amarela, lisa. Como que essa ervilha seria amarela, rugosa? Azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Amarela, rugosa. Como que ela seria verde, lisa? Verde, azinho, azinho, lisa, bezão, alguma coisa. Então, verde, lisa. E como que ela seria verde, rugosa? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Agora, o que que eu sugiro? Que vocês peguem cores diferentes para achar esses genótipos no quadro, tá? De punê, pra gente realmente ver as proporções, tá? Espera um pouquinho que balançou aqui, tô focando de novo pra vocês. Pronto. Então, por exemplo, vou pegar marca-texto, tá? Amarela lisa, azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Eu vou grifar todos de amarelo. Então, todos que tiverem azão e bezão, eu vou grifar. Aqui, aqui. Acho que é isso, né? Estão olhando aí? Todos têm ou um azão, um bezão, ou 2 ou 3, não importa, mas tem o azão e o bezão. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Agora, eu vou pegar uma outra cor, pegar um rosa, pra gente achar as amarelas rugosas. Tem que ser um azão, alguma coisa, bezinho, bezinho. Aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3, certo?
Vou pegar uma terceira cor para achar as verde lisas. Azinho, azinho, bezão, alguma coisa. Aqui, aqui, aqui. E, por fim, a gente tem, então, a azinho, azinho, bezinho, bezinho, que é verde rugosa. Uma. Ok? Agora, pessoal, conta comigo. Quantas que a gente teve amarela lisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 3 de amarela rugosa. 3 verde lisa. E uma verde rugosa. Por isso que a gente fala que a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel entre cruzamento de híbridos é sempre 9 para 3 para 3 para 1. E aí, quando aparecer essa proporção, vocês vão lembrar que significa 9, azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa. 3, azão, alguma coisa, bezinho, bezinho. 3, de azinho, azinho, bezão, alguma coisa. E 1, totalmente recessivo. Essa é a proporção fenotípica para todos os cruzamentos entre dihíbridos. Beleza, galera? Jovens, então vejam que nessa imagem tá exatamente o que a gente fez no caderno, tá? Olha só, a gente consegue achar aqui, né? É uma outra forma de marcar. Eu marquei com diferentes cores de marca-texto, mas vocês podem fazer, tá vendo? Ó, quadradinho, riscadinho. Vocês podem fazer legendas diferentes para facilitar na hora de vocês lerem o resultado. O fato é que sempre, mais uma vez frisando, sempre o cruzamento entre dihíbridos, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, vai dar esse resultado pra gente. Sempre, tá? A gente vai chegar em 9 sobre 16 de amarelas lisas, ou seja, azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa. 3 para 16 de verdes lisas, 3 para 16 de amarelas rugosas, 1 para 16 de verdes rugosas, tá? Ou seja, na segunda lei, a gente vai achar 4 fenótipos diferentes em F2. Amarela e lisa ou amarela rugosa. Verde lisa ou verde rugosa. E a proporção fenotípica em F2 sempre é de 9 para 3, para 3, para 1. Ok? Portanto, quais são as conclusões que a gente chega da segunda lei de Mendel? Que Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características, e essa lei a gente chama de lei do dihibridismo. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarelo ou verde, e a textura, que pode ser lisa ou rugosa. Mendel concluiu que essas características no caso aqui, cor e textura, elas segregam independentemente. Ou seja, a cor não depende da textura. O tamanho não depende com a cor. A cor do olho não depende com a cor da pele. Entende? As características, elas se segregam independentemente, elas não estão linkadas. Claro que a gente tem um momento da biologia que a gente vai falar de características linkadas, tá? Mas aqui na segunda lei a gente observa que as características, elas se separam independentemente na hora da meiose e vão para os gametas independentes. Por isso que a segunda lei é chamada de lei da segregação independente. Ok? Amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei explicar de forma bem dinâmica e direta o que Mendel fez, como que ele escreveu suas duas leis, tá? Tentem agora fazer exercícios dos livros didáticos, exercícios de revisão sobre o cruzamento de primeira e segunda lei. Coloca suas dúvidas aqui, manda sugestões. E não esqueça, manda para os amigos, compartilhe o vídeo, tá? Ativa as notificações para toda vez que a Pro colocar uma aula nova, vocês já receberem mensagem ao mesmo tempo, tá? Segue a gente, segue no Insta. Um beijo, bons estudos e até logo!